continuando, né? Então eu falei para vocês que eles observavam o rio para ver como que estava o funcionamento das cheias. Então eles perceberam que era sempre na mesma época do ano que iniciava e que parava, tá? Outra coisa, tá? As águas do rio, quando enchiam, transbordavam, ultrapassavam as margens, a borda, né, do rio, essas águas elas vinham carregadas de humus, que é um fertilizante, é um adubo natural. Aí quando as águas voltavam ao leito do rio normal, né, elas abaixavam, esse humus ficava estacionado no solo, então ele fertilizava o solo, tá? Faziam grandes obras e conseguiram direcionar o excesso de água por meio de canais cavados na terra. Como vocês viram na imagem anterior, eles faziam canais, né? Mas eles também faziam outras grandes obras, como por exemplo, né, eles construíam diques, né, que é uma represa. Então eles construíam, só por que eles construíam diques se havia cheia? Porque fora do período da cheia, essas águas ficavam armazenadas, né, para caso, né, o rio abaixasse demais, tivesse uma época de seca, eles tivessem água reservada, tá? Então eles faziam essa reserva. E os canais sempre irrigados por aquele instrumento que eu mostrei para vocês, o chaduf, tá? Também irrigavam terras mais afastadas dos rios, né? Então eles tinham uma terra abundante longe dos rios, que eles também levavam esses canais, construíam os canais, rasgavam o solo e iam irrigar essas terras mais afastadas do rio, que o rio não enchia até lá e não fazia a fertilização. Então eles fertilizavam irrigando o solo de uma maneira artificial, tá? E tornando essas terras mais afastadas do leito do rio mais férteis. Construíram diques ou barragens, já falei para vocês, para proteger também suas casas e também armazenar as águas, proteger a casa e as plantações, tá? Para que a água do rio na época da cheia não chegasse até as plantações e matasse tudo, e nem também invadisse suas casas. É óbvio, gente, que havia momentos em que a natureza saía do controle, tá? Então tinha anos que a cheia era muito maior e aí acabava transbordando e eles tendo prejuízo. Isso acontecia, tá? E armazenavam águas em locais específicos que era dentro desses reservatórios, tá? Para a realização de todas essas obras, né, era necessário muita mão de obra, tá? E só de onde que vinha toda essa mão de obra? A maioria eram camponeses. Então, quando eles não estavam na época do plantio e da colheita, esses camponeses vão ficar de folga, estão de férias, não tinha isso. Então esses camponeses vão ser o quê? A mão de obra. Eles que vão fazer a construção de diques, de canais, eles que vão realizar outras obras como construção de palácios, construção de templos, reparar as muralhas da cidade, mas haviam também escravos. Os camponeses eram homens livres. Mas, senhor, por que eles realizavam os trabalhos? Recebiam um salário em troca? Não. O trabalho deles era compulsório, ou seja, era obrigatório. Eles eram obrigados a fazer esse trabalho. Mas você não falou que eles eram livres, senhora? Era uma forma deles pagarem um imposto. Então, para eles continuarem vivendo naquela cidade-estado ou naquela nação, eles tinham que pagar os impostos, assim como a gente paga imposto até hoje. Só que a gente não paga mais com mão de obra. Na época eles não pagavam em moeda, eles pagavam como mão de obra, ou seja, pagavam com o trabalho deles, com o suor do trabalho, tá bom? Então isso era exigido pelo Estado, ou seja, o rei que fazia essa exigência ou os sacerdotes, tá bom? E muito conhecimento sobre a natureza, astronomia e geometria. Então, para realizar todas essas obras, eles precisavam primeiro de muita mão de obra, mas eles também precisavam de conhecimento sobre a natureza, ou seja, como funcionava as cheias do rio, como que funcionava esse rio o ano todo, qual o período certo da cheia, qual o período certo de abaixar as águas, a astronomia, para ver a posição dos astros, porque tudo estava relacionado, a vida dele, gente, cotidiana, tudo estava relacionado aos deuses, né? Então a posição de um templo, por exemplo, tinha que estar de acordo
com a posição dos astros, né? Porque para eles os astros eram deuses, então eles tinham toda essa preocupação, né? Conheciam também, eram capazes de fazer previsão de eclipses solares, de eclipses lunares, né? E através dessas previsões eles desenvolveram um calendário que era mais eficiente, que permitia a eles ter conhecimento da área, da época certa da colheita, a época certa do plantio, né? Tudo isso observando também os astros. E a geometria, os cálculos geométricos, né? As construções sempre construindo, levando em questão aí os ângulos, os graus e tudo mais. Eles já conheciam isso, Sora? Eles já conheciam, tá? Eles já tinham desenvolvido cálculos matemáticos. Por exemplo, você pegar uma pirâmide, você pegar um templo, um zigurate, que era dos mesopotâmicos, tá? E você vai ver que a construção deles levava em consideração cálculos geométricos e matemáticos, tá? Então eles fizeram respeitando, né, as regras de ângulos, de graus e tudo mais, tá? Aqui nós temos, olha gente, como era esse sistema de canais que eu falei para vocês. Então aqui está o rio. Isso funcionava tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, tá? E também nas civilizações chinesas, nas civilizações indianas, também da mesma maneira, tá? Então eles rasgavam aqui o solo, faziam valetas, né? E aí levavam a água do rio, tá? Até mais distante do rio, né? Essa água serviria para, né, abastecer ali os animais, né? Para os animais beberem, né? Também levando a água até a área do plantio, né? E para o uso diário, né, nas casas, no uso doméstico, o cozimento dos alimentos, se lavar, né, limpar a casa, e vai por aí afora, gente. Isso aqui era de suma importância para os homens lá da antiguidade, tá? E como eu falei para vocês, isso acontecia em todas as civilizações asiáticas e do Oriente Médio, tá? E da África também, ok? Então era mais ou menos como uma regra de vida, né, da época, tá? Então é um modo de produção asiático, tá bom? Qualquer dúvida já sabem, né? Aqui a casa deles, Sora, não tinha telhado, era laje, né? Porque lá na Mesopotâmia, no Egito, chovia muito pouco, então eles não tinham necessidade de ter telhado. Então quando eles construíam suas casas, era com construção feita com argila, com barro, e cobriam, faziam essa laje, até deixava a casa mais fresca, né? Porque é uma região quente durante o dia e fria durante a noite. Então a casa ficava mais fresca durante o dia e mais quentinha durante a noite, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, só me perguntar. Até a próxima semana, gente. Fiquem com Deus.